Então vamos lá, né, para a parte 3 aí do módulo de eletrônico, onde a gente não vai falar de carros de corrida, eu acho que é pela primeira vez aqui nesse mini curso, mas vamos falar sobre carros de rua. Mas, né, é importante lembrar que a pista é o lugar de você buscar aí o limite do carro, e muita gente coloca o carro de rua na pista porque não tem um carro de corrida, então mesmo porque quer colocar aí o seu carro de rua. E os controles, né, funcionam diferente, igual eu comentei aí nos últimos dois vídeos, então achei importante colocar esse módulo aí, porque às vezes a gente vai trabalhar, né, na pista com carros de rua. Então vamos lá, né? Primeiro vamos começar, né, falando da parte boa, da parte que ele não te segura de desempenho. Quais são as partes boas dos controles do carro de rua? Aqui é um Koenigsegg. Posso ter matado aí a maneira que pronuncia o nome, desculpe se esse for o caso, mas eu acho que deu para entender qual marca que é. Que faz aqueles carros rápidos, tem um Agera R, se eu não me engano esse daqui é um Agera. Mas assim, vamos lá. Nessa situação de pêndulo, muito provavelmente seria difícil de você corrigir, né, esse pêndulo sem o controle individual aí de cada roda. Você possibilita com o controle de estabilidade fazer correções que não seriam possíveis. Similar àquela situação que eu falei, lembra? Quatro pedais de freio para controlar a pressão em cada roda, né, de freio. O controle de estabilidade permite fazer isso em situações que podem aí até te ajudar. Esse daqui para mim seria um exemplo, né, que seria muito difícil de você segurar aí esse carro mantendo aí esse desempenho se a intenção fosse seguir aqui em linha reta. Então esse aqui é um exemplo de que o controle de estabilidade provavelmente ajudaria. Outro exemplo, né, esse procedimento aqui que o piloto está fazendo manualmente, né, que é o punta-taco ou o heel and toe, que é para, né, equalizar a rotação do motor com a transmissão para evitar dar um tranco aí nas rodas que tracionam aí o carro. Muitas das vezes, se você desliga os controles eletrônicos do carro, ele vai desligar essa função que ele faz automático junto, né? Principalmente se o carro não for um esportivo. Então, às vezes, se você não quer fazer isso, ele tem como gerenciar isso eletronicamente. Pode ser bom você andar aí com o controle de estabilidade. Outra, né, vetorização de torque. Nesse caso aqui é um Audi que usa parecido com aquele diferencial de deslizamento limitado, né? Mas aí ele controla a quantidade de torque que está indo para as rodas. Então aqui ele está fazendo uma curva para a direita, ele vai dar mais torque na roda externa, o que ajuda o carro a fazer a curva. Aqui ele está indo reto, ele manda torque igual, e aqui ele está indo para a esquerda, ele vai mandar mais torque aí na roda direita, o que ajuda ele, né, a rotacionar para a curva com o acelerador, evitando aí provavelmente uma possível saída de frente e ainda empurrando o carro para frente, coisa que ele não conseguiria, né, se ele tivesse empurrando igualmente aqui dos dois lados. Um exemplo bom aí desses controles que vão te ajudar a trazer tempo de volta. Aí, mas, né, lembrando, esses controles são voltados, né? Agora a gente está nessa faixa, está voltado pensando mais em estabilidade, mais em segurança, e aí ele talvez, né, dependendo, não vai estar calibrado para você extrair o máximo desempenho do seu carro. Então, dependendo da situação, desligar eles, você vai ter mais desempenho, tá? E aí cabe, né, você, a partir dos dados, avaliar, né, se o carro caberia mais, se às vezes o piloto está se sentindo limitado e pelo controle ele fala, cara, eu quero fazer isso, o carro está se corrigindo sozinho, ou então não estou sentindo o carro, principalmente carro com direção elétrica, né, às vezes ele começa a corrigir até o volante para você, e aí é uma correção que é pensada mais na estabilidade, mas isso aqui é uma situação um pouco instável para rotacionar o seu carro. Então aqui eu dei dois exemplos, né, mas o que é importante saber, né, ver o seu carro e ler o manual dele, o carro que você está trabalhando, e entender, né? Se eu desligar isso, o que vai acontecer? Se eu desligar isso, o que vai acontecer? É tudo combinado? Não é tudo combinado? Ele tem ajustes de níveis, né? Que dependendo daqueles carros que tem o modo corrida, o modo esporte, o modo ecológico, o modo direção normal, o modo estrada, o modo, enfim, dependendo, ele tem um modo que vai se adequar melhor à situação. E aí, às vezes tem controle de largada, tem coisas importantes, né? Às vezes você vai falar, olha, vai ser interessante para essa e essa curva você ligar o sistema e para essa e essa curva desligar o sistema. Dependendo, tem carros, né, que até tem suspensão ativa. Se você desliga a assistência eletrônica, você não vai ter essa suspensão ativa e seu carro vai perder desempenho. Então, vai variar muito de carro para carro, né? É importante ler, né, entender o que cada função faz aí no seu carro para você avaliar, né, se vai valer a pena você desligar ou não. E caramba, eu desliguei e ainda estou sentindo que ainda tem, né, alguma coisa atuando ainda no carro. Isso não é efeito placebo,
é bem real, principalmente na parte de distribuição de freio, que tem carros que fazem essa distribuição de freio de maneira eletrônica. Na maioria das vezes isso vai te ajudar, né? Mas dependendo, pode ser que isso atrapalhe. Às vezes o carro tem um freio voltado muito para frente, pensado numa situação de estabilidade, e você quer que ele esteja, né, no outro caso que é o natural do carro, que é que ele esteja voltado muito para trás, né? É um exemplo, às vezes você vai ter mais desempenho com isso, você controla no pé, você está numa pista, está lá para explorar o limite do carro. Como que você desliga, né, os controles eletrônicos de geral, né? Desliga tudo, entra no modo, vamos dizer assim, raiz, né? Que você só dá o comando para o carro vai responder. Acha onde fica um sensor de ABS e desconecta. Se você fizer isso, ele vai desligar, né, todos os sistemas eletrônicos, porque sem ter a velocidade de roda, ela é parte primordial aí do cálculo. Eu não vou dizer em todos os carros que vai desligar todos os sistemas, mas eu falo, de hoje até hoje, todos que eu vi, ele simplesmente cortou todo tipo de gerenciamento eletrônico. Então, aqui nesse caso é um sensor de uma BMW, mas, enfim, procura, não é difícil de achar onde fica o sensor GPS, ele vai ter provavelmente esse formato parecido, vai chegar perto do seu disco de freio. Se você seguir esse chicote, né, esses chicotes são danificados e são trocados. Ele vai chegar em algum ponto aqui que provavelmente vai ter alguma coisa fechada, ou então até não, vai ter um conector. Se você tirar esse conector fora, você vai desligar aí esses sistemas, né, e aí você vê como que a reação natural aí do seu carro, né, é uma opção, né, para se tomar quando você fala, caramba, já fiz de tudo, já configurei, ainda sinto que ele está me limitando, quero desligar tudo, vai lá e desliga o sensor de ABS e lembra, né, que aí você também vai perder o ABS do carro, que talvez até trouxesse mais desempenho aí, dependendo da calibração, né. Bom, o que eu tinha para falar de carros de rua é isso, não dá para entrar muito em detalhe porque isso é muito específico de carro para carro, né. Trouxe aqui os gerais de como se trabalhar, né, e a maneira, né, o hackzinho de como desligar aí todo as assistências eletrônicas aí da maioria dos carros, para não dizer todos, né. Que, bom, nunca trabalhei com todos os carros, então não vou falar, né, por todos eles. Obrigado aí pela atenção aí, mais um vídeo, né, no próximo vamos pro sétimo capítulo aí de aerodinâmica, sétimo e último capítulo. Valeu!